Max provoca Carminha dizendo que estava contando a todos como ele sobreviveu ao suposto acidente. Max diz que quer que Carminha prepare uma gin tônica para ele do jeito que somente ela consegue fazer, perguntando se ela faria essa gentileza para ele com bastante gelo e limão. Ela faz cara de quem vai passar mal e cair dura no chão, nem chegando a responder. Nina continua confrontando Lucinda a respeito de Max e seu paradeiro. Lucinda se desespera e diz que não deveria ter contado a ela sobre o fato de Max estar vivo, pois ninguém deveria saber disso, afirmando que perdeu definitivamente seu filho, que jogou fora sua única chance de mudar de vida, mas optou por vingança. Nina tenta acalmá-la, dizendo que fica feliz por ela, já que Max é seu filho, e afirma que deve ter sido muito difícil para ele descobrir que sua parceira de vida tentou matá-lo. Ela ainda diz que Max, depois de tudo que fez por Carminha, não merece enfrentar uma traição dessa sem ter direito ao troco, torcendo para que o homem tenha exposto as fotos para todos. Carminha finalmente prepara a gin tônica de Max e ele a elogia para Tufão, dizendo que ele é sortudo por ter uma mulher tão maravilhosa. Adalto corta o clima e diz que Max chegou tarde, pois enquanto ele estava desaparecido, o casal acabou se separando. Max fala que é uma notícia muito triste, já que até ontem estava tudo bem, e pergunta o que aconteceu com o casal 20 do Divino. Ivana corta o assunto, levando Max para o quarto para mostrar as fotos do apartamento que ela comprou para os dois no Flamengo. Tufão fica extremamente desconfiado da reação de Carminha ao ver Max, inclinado a acreditar na versão de Jorginho sobre a tentativa de homicídio. Leleco também fica desconfiado de toda a história e resolve ligar para Jorginho e contar que Max está vivo. Jorginho recebe a notícia e logo comenta com Nina sobre o acontecido, e ela explica que Lucinda foi quem salvou a vida de Max da tentativa de assassinato de Carminha. Nina conta que Max pretende detonar Carminha, mostrando as fotos comprometedoras entre ele e a vilã. Jorginho corre para a mansão para verificar o que de fato está acontecendo. Ivana deixa Max sozinho no quarto e Carminha entra para conversar a sós com o ex-amante. Ele pergunta se ela foi até lá para tentar matá-lo novamente. Max pergunta por que ela não usou um método mais prático, como o envenenamento, e acaba constatando que Carminha precisaria de um método que não deixasse rastros. A vilã o interrompe, pedindo calma e uma nova chance, afirmando que pode arrumar uma boa grana para ele. Carminha continua jogando sujo e dizendo que Deus sabe o que ela sentiu quando tudo isso aconteceu. Max se irrita e diz que se estivesse contando com Deus agora, ele estaria com um pijama de madeira, pois quem o salvou foi Lucinda, sua mamãezinha do lixo. Carminha confronta ele, dizendo que ela o salvou quando o tirou do lixo, tendo crédito com ele. Max continua agarrado aos cabelos de Carminha e afirma que quando uma pessoa tenta matar a outra, ela perde todos os créditos, sendo ele o dono da bola da vez. Max diz que poderia ter detonado Carminha assim que entrou na mansão e acabado com a vida de madame dela. Carminha confronta Max, dizendo que ele só não fez isso porque ele não tem provas e porque ele a ama, assim como ela o ama. Carminha continua manipulando o ex-amante para que ele permaneça ao lado dela e Max diz que vai pensar, recusando um beijo da vilã. Quando a megera sai do quarto, Max afirma que o que é dela está reservado e para hoje ainda, terminando a frase chamando Carminha de vaca. Ivan chega na casa de Cadinho e faz uma declaração para Débora em um carro de som cheio de balões vermelhos na frente do Divino inteiro. Para fechar com chave de ouro, Ivan pede Débora em casamento de joelhos. Ela fica emocionada e ainda mais apaixonada e aceita o pedido dele. Os dois se beijam e toda a vizinhança aplaude o casal e decide comemorar na casa de Cadinho fazendo um baita pagode. Suelen aceita viajar para Búzios com o Alerson e faz uma produção bem chamativa. Os dois então viajam de helicóptero para uma mega festa na casa de praia dele, que está mais para uma mansão. O Alerson ainda diz que se Suelen disser sim para ele, todo o paraíso será dela, pois ele irá proporcionar. Suelen curte a festa com o Alerson, mas há um paparazzi fotografando tudo. Todos se juntam para almoçar juntos na mansão de Tufão, menos Carminha. Jorginho chega no local e diz que Max tem o corpo fechado mesmo por ter se salvado de um naufrágio.
Max se faz de vítima e diz que está acostumado a ser maltratado. Jorginho se dirige até o quarto de Carminha. Ela se assusta com a presença dele e ele afirma que quem se assusta é porque tem culpa no cartório. Ele confronta a mãe sobre o porquê de ter tentado matar Max e ainda estar na mansão. Carminha então joga na cara de Jorginho que ela tirou Max da vida deles, colocou Tufão no lugar e deu um pai a ele, um ídolo e um homem de caráter para se espelhar. Ela diz que Tufão ama Jorginho e Ágata e foi responsável por dar uma boa vida para seus filhos. Carminha finaliza dizendo que Jorginho só é um homem melhor que seus pais biológicos, pois Tufão salvou com a criação que deu. Jorginho diz que os dias dela estão contados, pois já que Max sobreviveu, em breve ele poderá fazer o exame de DNA e desmascará-la de uma vez por todas. Carminha surta e exige para que o filho não seja ingrato e pense no próprio futuro. Jorginho abre a boca e conta que Max voltou para detoná-la e se vingar dela, momento em que Carminha diz que o ex-amante não possui nenhuma prova contra ela. Mas depois dessa conversa, Carminha fica bem pensativa sobre quais provas ele pode ter. Suelen exige para que o Alerson a leve embora para casa e ele diz que os dois passarão a noite no local. Quando é confrontado por ela, o Alerson pega o microfone do DJ e encerra a festa, mandando todos embora. Porém, ele escolhe algumas garotas para passarem a noite com eles. Suelen roda a baiana e exige que ele a leve para casa. O Alerson acaba humilhando a jovem e a chama de vários xingamentos bem baixos. Ela dá um tapa na cara dele e sai, mas acaba sendo segurada firme pelo Brutamontes. O Alerson manda ela ir embora, pois já usufruiu de várias coisas dele e diz para ela sair nadando, pois é um peixe de água doce, aquele mesmo que tem os dentes bem fininhos e é carnívoro. Suelen é retirada do local pelos seguranças e começa a pedir carona na estrada para conseguir voltar para casa, mas não consegue. Ela cai no choro e se desespera. Carminha tenta fugir da mansão antes de ser exposta por Max e ele a impede, arrastando Carminha até o jardim, deixando a vilã amarrada e amordaçada. Ele revela que guardou as fotos da chácara e vai entregar todas elas para Tufão, tendo preparado até porta-retratos para o evento. Janaína expõe Lúcio e ele acaba confirmando que tentou matar Max a mando de Carminha e ela exige que o filho fuja, pois Max está vivo. A encomenda de Max chega na mansão e ele diz a Ivana que comprou um presente para toda a família. Ele deixa Ivana com a caixa de presentes e vai embora da mansão, comemorando seu feito dando uma banana para a mansão. Quando Ivana abre o presente e vê as fotografias, ela berra e assusta a todos. Tufão, Muricy e Adalto veem as fotos. Leleco solta Carminha e os dois entram na mansão. Tufão berra com Carminha perguntando se é verdade entre ela e o Max. Eu adorei! E você, gostou desse desfecho? Me conta aqui embaixo sua opinião. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nessa quinta-feira. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque a sua opinião é super importante pro vídeo. Max provoca Carminha dizendo que estava contando a todos como ele sobreviveu ao suposto acidente. Max diz que quer que Carminha prepare uma gin tônica para ele do jeito que somente ela consegue fazer, perguntando se ela faria essa gentileza para ele com bastante gelo e limão. Ela faz cara de quem vai passar mal e cair dura no chão, nem chegando a responder. Nina continua confrontando Lucinda a respeito de Max e seu paradeiro. Lucinda se desespera e diz que não deveria ter contado a ela sobre o fato de Max estar vivo, pois ninguém deveria saber disso, afirmando que perdeu definitivamente seu filho, que jogou fora sua única chance de mudar de vida, mas optou por vingança. Nina tenta acalmá-la, dizendo que fica feliz por ela, já que Max é seu filho, e afirma que deve ter sido muito difícil para ele descobrir que sua parceira de vida tentou matá-lo. Ela ainda diz que Max, depois de tudo que fez por Carminha, não merece enfrentar uma traição dessa sem ter direito ao troco, torcendo para que o homem tenha exposto as fotos para todos. Carminha finalmente prepara a gin tônica de Max e ele a elogia para Tufão.
dizendo que ele é sortudo por ter uma mulher tão maravilhosa. Adalto corta o clima e diz que Max chegou tarde, pois enquanto ele estava desaparecido, o casal acabou se separando. Max fala que é uma notícia muito triste, já que até ontem estava tudo bem, e pergunta o que aconteceu com o casal 20 do Divino. Ivana corta o assunto, levando Max para o quarto para mostrar as fotos do apartamento que ela comprou para os dois no Flamengo. Tufão fica extremamente desconfiado da reação de Carminha ao ver Max, inclinado a acreditar na versão de Jorginho sobre a tentativa de homicídio. Leleco também fica desconfiado de toda a história e resolve ligar para Jorginho e contar que Max está vivo. Jorginho recebe a notícia e logo comenta com Nina sobre o acontecido, e ela explica que Lucinda foi quem salvou a vida de Max da tentativa de assassinato de Carminha. Nina conta que Max pretende detonar Carminha, mostrando as fotos comprometedoras entre ele e a vilã. Jorginho corre para a mansão para verificar o que de fato está acontecendo. Ivana deixa Max sozinho no quarto e Carminha entra para conversar a sós com o ex-amante. Ele pergunta se ela foi até lá para tentar matá-lo novamente. Max pergunta por que ela não usou um método mais prático, como o envenenamento, e acaba constatando que Carminha precisaria de um método que não deixasse rastros. A vilã o interrompe, pedindo calma e uma nova chance, afirmando que pode arrumar uma boa grana para ele. Carminha continua jogando sujo e dizendo que Deus sabe o que ela sentiu quando tudo isso aconteceu. Max se irrita e diz que se estivesse contando com Deus agora, ele estaria com um pijama de madeira, pois quem o salvou foi Lucinda, sua mamãezinha do lixo. Carminha confronta ele, dizendo que ela o salvou quando o tirou do lixo, tendo crédito com ele. Max continua agarrado aos cabelos de Carminha e afirma que quando uma pessoa tenta matar a outra, ela perde todos os créditos, sendo ele o dono da bola da vez. Max diz que poderia ter detonado Carminha assim que entrou na mansão e acabado com a vida de madame dela. Carminha confronta Max, dizendo que ele só não fez isso porque ele não tem provas e porque ele a ama, assim como ela o ama. Carminha continua manipulando o ex-amante para que ele permaneça ao lado dela e Max diz que vai pensar, recusando um beijo da vilã. Quando a megera sai do quarto, Max afirma que o que é dela está reservado e para hoje ainda, terminando a frase chamando Carminha de vaca. Ivan chega na casa de Cadinho e faz uma declaração para Débora em um carro de som cheio de balões vermelhos na frente do Divino inteiro. Para fechar com chave de ouro, Ivan pede Débora em casamento de joelhos. Ela fica emocionada e ainda mais apaixonada e aceita o pedido dele. Os dois se beijam e toda a vizinhança aplaude o casal e decide comemorar na casa de Cadinho fazendo um baita pagode. Suelen aceita viajar para Búzios com o Alerson e faz uma produção bem chamativa. Os dois então viajam de helicóptero para uma mega festa na casa de praia dele, que está mais para uma mansão. O Alerson ainda diz que se Suelen disser sim para ele, todo o paraíso será dela, pois ele irá proporcionar. Suelen curte a festa com o Alerson, mas há um paparazzi fotografando tudo. Todos se juntam para almoçar juntos na mansão de Tufão, menos Carminha. Jorginho chega no local e diz que Max tem o corpo fechado mesmo por ter se salvado de um naufrágio. Max se faz de vítima e diz que está acostumado a ser maltratado. Jorginho se dirige até o quarto de Carminha. Ela se assusta com a presença dele e ele afirma que quem se assusta é porque tem culpa no cartório. Ele confronta a mãe sobre o porquê de ter tentado matar Max e ainda estar na mansão. Carminha então joga na cara de Jorginho que ela tirou Max da vida deles, colocou Tufão no lugar e deu um pai a ele, um ídolo e um homem de caráter para se espelhar. Ela diz que Tufão ama Jorginho e Ágata e foi responsável por dar uma boa vida para seus filhos. Carminha finaliza dizendo que Jorginho só é um homem melhor que seus pais biológicos, pois Tufão salvou com a criação que deu. Jorginho diz que os dias dela estão contados, pois já que Max sobreviveu, em breve ele poderá fazer o exame de DNA e desmascará-la de uma vez por todas. Carminha surta e exige para que o filho não seja ingrato e pense no próprio futuro. Jorginho abre a boca e conta que Max voltou para detoná-la e se vingar dela, momento em que Carminha diz que o ex-amante não possui nenhuma prova contra ela. Mas depois dessa conversa, Carminha fica bem pensativa sobre quais provas ele pode ter.
Suelen exige para que o Allerson a leve embora para casa e ele diz que os dois passarão a noite no local. Quando é confrontado por ela, o Allerson pega o microfone do DJ e encerra a festa, mandando todos embora. Porém, ele escolhe algumas garotas para passarem a noite com eles. Suelen roda a baiana e exige que ele a leve para casa. O Allerson acaba humilhando a jovem e a chama de vários xingamentos bem baixos. Ela dá um tapa na cara dele e sai, mas acaba sendo segurada firme pelo Brutamontes. O Allerson manda ela ir embora, pois já usufruiu de várias coisas dele e diz para ela sair nadando, pois é um peixe de água doce, aquele mesmo que tem os dentes bem fininhos e é carnívoro. Suelen é retirada do local pelos seguranças e começa a pedir carona na estrada para conseguir voltar para casa, mas não consegue. Ela cai no choro e se desespera. Carminha tenta fugir da mansão antes de ser exposta por Max e ele a impede, arrastando Carminha até o jardim, deixando a vilã amarrada e amordaçada. Ele revela que guardou as fotos da chácara e vai entregar todas elas para Tufão, tendo preparado até porta-retratos para o evento. Janaína expõe Lúcio e ele acaba confirmando que tentou matar Max a mando de Carminha e ela exige que o filho fuja, pois Max está vivo. A encomenda de Max chega na mansão e ele diz a Ivana que comprou um presente para toda a família. Ele deixa Ivana com a caixa de presentes e vai embora da mansão, comemorando seu feito dando uma banana para a mansão. Quando Ivana abre o presente e vê as fotografias, ela berra e assusta a todos. Tufão, Muricy e Adalto veem as fotos. Leleco solta Carminha e os dois entram na mansão. Tufão berra com Carminha perguntando se é verdade entre ela e o Max. Eu adorei! E você, gostou desse desfecho? Me conta aqui embaixo sua opinião. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nessa quinta-feira. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque a sua opinião é super importante pro vídeo. Max provoca Carminha dizendo que estava contando a todos como ele sobreviveu ao suposto acidente. Max diz que quer que Carminha prepare uma gin tônica para ele do jeito que somente ela consegue fazer, perguntando se ela faria essa gentileza para ele com bastante gelo e limão. Ela faz cara de quem vai passar mal e cair dura no chão, nem chegando a responder. Nina continua confrontando Lucinda a respeito de Max e seu paradeiro. Lucinda se desespera e diz que não deveria ter contado a ela sobre o fato de Max estar vivo, pois ninguém deveria saber disso, afirmando que perdeu definitivamente seu filho, que jogou fora sua única chance de mudar de vida, mas optou por vingança. Nina tenta acalmá-la, dizendo que fica feliz por ela, já que Max é seu filho, e afirma que deve ter sido muito difícil para ele descobrir que sua parceira de vida tentou matá-lo. Ela ainda diz que Max, depois de tudo que fez por Carminha, não merece enfrentar uma traição dessa sem ter direito ao troco, torcendo para que o homem tenha exposto as fotos para todos. Carminha finalmente prepara a gin tônica de Max e ele a elogia para Tufão, dizendo que ele é sortudo por ter uma mulher tão maravilhosa. Adalto corta o clima e diz que Max chegou tarde, pois enquanto ele estava desaparecido, o casal acabou se separando. Max fala que é uma notícia muito triste, já que até ontem estava tudo bem e pergunta o que aconteceu com o casal 20 do Divino. Ivana corta o assunto, levando Max para o quarto para mostrar as fotos do apartamento que ela comprou para os dois no Flamengo. Tufão fica extremamente desconfiado da reação de Carminha ao ver Max, inclinado a acreditar na versão de Jorginho sobre a tentativa de homicídio. Leleco também fica desconfiado de toda a história e resolve ligar para Jorginho e contar que Max está vivo. Jorginho recebe a notícia e logo comenta com Nina sobre o acontecido e ela explica que Lucinda foi quem salvou a vida de Max da tentativa de assassinato de Carminha. Nina conta que Max pretende detonar Carminha, mostrando as fotos comprometedoras entre ele e a vilã. Jorginho corre para a mansão para verificar o que de fato está acontecendo. Ivana deixa Max sozinho no quarto e Carminha entra para conversar a sós com o ex-amante. Ele pergunta se ela foi até lá para tentar matá-lo novamente.
Max pergunta por que ela não usou um método mais prático como o envenenamento e acaba constatando que Carminha precisaria de um método que não deixasse rastros. A vilã o interrompe pedindo calma e uma nova chance, afirmando que pode arrumar uma boa grana para ele. Carminha continua jogando sujo e dizendo que Deus sabe o que ela sentiu quando tudo isso aconteceu. Max se irrita e diz que se estivesse contando com Deus agora, ele estaria com um pijama de madeira, pois quem o salvou foi Lucinda, sua mamãezinha do lixo. Carminha confronta ele, dizendo que ela o salvou quando tirou do lixo, tendo crédito com ele. Max continua agarrado aos cabelos de Carminha e afirma que quando uma pessoa tenta matar a outra, ela perde todos os créditos, sendo ele o dono da bola da vez. Max diz que poderia ter detonado Carminha assim que entrou na mansão e acabado com a vida de madame dela. Carminha confronta Max dizendo que ele só não fez isso porque ele não tem provas e porque ele a ama, assim como ela o ama. Carminha continua manipulando o ex-amante para que ele permaneça ao lado dela e Max diz que vai pensar, recusando um beijo da vilã. Quando a megera sai do quarto, Max afirma que o que é dela está reservado e para hoje ainda, terminando a frase chamando Carminha de vaca. Ivan chega na casa de Cadinho e faz uma declaração para Débora em um carro de som cheio de balões vermelhos na frente do divino inteiro. Para fechar com chave de ouro, Ivan pede Débora em casamento de joelhos. Ela fica emocionada e ainda mais apaixonada e aceita o pedido dele. Os dois se beijam e toda a vizinhança aplaude o casal e decide comemorar na casa de Cadinho fazendo um baita pagode. Suelen aceita viajar para Búzios com o Alerson e faz uma produção bem chamativa. Os dois então viajam de helicóptero para uma mega festa na casa de praia dele, que está mais para uma mansão. O Alerson ainda diz que se Suelen disser sim para ele, todo o paraíso será dela, pois ele irá proporcionar. Suelen curte a festa com o Alerson, mas há um paparazzi fotografando tudo. Todos se juntam para almoçar juntos na mansão de Tufão, menos Carminha. Jorginho chega no local e diz que Max tem o corpo fechado mesmo por ter se salvado de um naufrágio. Max se faz de vítima e diz que está acostumado a ser maltratado. Jorginho se dirige até o quarto de Carminha. Ela se assusta com a presença dele e ele afirma que quem se assusta é porque tem culpa no cartório. Ele confronta a mãe sobre o porquê de ter tentado matar Max e ainda estar na mansão. Carminha então joga na cara de Jorginho que ela tirou Max da vida deles, colocou o Tufão no lugar e deu um pai a ele, um ídolo e um homem de caráter para se espelhar. Ela diz que Tufão ama Jorginho e Ágata e foi responsável por dar uma boa vida para seus filhos. Carminha finaliza dizendo que Jorginho só é um homem melhor que seus pais biológicos, pois Tufão salvou com a criação que deu. Jorginho diz que os dias dela estão contados, pois já que Max sobreviveu, em breve ele poderá fazer o exame de DNA e desmascará-la de uma vez por todas. Carminha surta e exige para que o filho não seja ingrato e pense no próprio futuro. Jorginho abre a boca e conta que Max voltou para detoná-la e se vingar dela, momento em que Carminha diz que o ex-amante não possui nenhuma prova contra ela. Mas depois dessa conversa, Carminha fica bem pensativa sobre quais provas ele pode ter. Suelen exige para que o Alerson a leve embora para casa e ele diz que os dois passarão a noite no local. Quando é confrontado por ela, o Alerson pega o microfone do DJ e encerra a festa, mandando todos embora. Porém, ele escolhe algumas garotas para passarem a noite com eles. Suelen roda a baiana e exige que ele a leve para casa. O Alerson acaba humilhando a jovem e a chama de vários xingamentos bem baixos. Ela dá um tapa na cara dele e sai, mas acaba sendo segurada firme pelo Brutamontes. O Alerson manda ela ir embora, pois já usufruiu de várias coisas dele e diz para ela sair nadando, pois é um peixe de água doce, aquele mesmo que tem os dentes bem fininhos e é carnívoro. Suelen é retirada do local pelos seguranças e começa a pedir carona na estrada para conseguir voltar para casa, mas não consegue. Ela cai no choro e se desespera. Carminha tenta fugir da mansão antes de ser exposta por Max e ele a impede, arrastando Carminha até o jardim, deixando a vilã amarrada e amordaçada. Ele revela que guardou as fotos da chácara e vai entregar todas elas para Tufão.
tendo preparado até porta-retratos para o evento. Janaína expõe Lúcio e ele acaba confirmando que tentou matar Max a mando de Carminha, e ela exige que o filho fuja, pois Max está vivo. A encomenda de Max chega na mansão e ele diz a Ivana que comprou um presente para toda a família. Ele deixa Ivana com a caixa de presentes e vai embora da mansão, comemorando seu feito dando uma banana para a mansão. Quando Ivana abre o presente e vê as fotografias, ela berra e assusta a todos. Tufão, Muricy e Adalto veem as fotos. Leleco solta Carminha e os dois entram na mansão. Tufão berra com Carminha perguntando se é verdade entre ela e o Max. Eu adorei! E você, gostou desse desfecho? Me conta aqui embaixo sua opinião. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nessa quinta-feira. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque a sua opinião é super importante pro vídeo. Max provoca Carminha dizendo que estava contando a todos como ele sobreviveu ao suposto acidente. Max diz que quer que Carminha prepare uma gin tônica para ele do jeito que somente ela consegue fazer, perguntando se ela faria essa gentileza para ele com bastante gelo e limão. Ela faz cara de quem vai passar mal e cair dura no chão, nem chegando a responder. Nina continua confrontando Lucinda a respeito de Max e seu paradeiro. Lucinda se desespera e diz que não deveria ter contado a ela sobre o fato de Max estar vivo, pois ninguém deveria saber disso, afirmando que perdeu definitivamente seu filho, que jogou fora sua única chance de mudar de vida, mas optou por vingança. Nina tenta acalmá-la, dizendo que fica feliz por ela, já que Max é seu filho, e afirma que deve ter sido muito difícil para ele descobrir que sua parceira de vida tentou matá-lo. Ela ainda diz que Max, depois de tudo que fez por Carminha, não merece enfrentar uma traição dessa sem ter direito ao troco, torcendo para que o homem tenha exposto as fotos para todos. Carminha finalmente prepara a gin tônica de Max e ele a elogia para Tufão, dizendo que ele é sortudo por ter uma mulher tão maravilhosa. Adalto corta o clima e diz que Max chegou tarde, pois enquanto ele estava desaparecido, o casal acabou se separando. Max fala que é uma notícia muito triste, já que até ontem estava tudo bem, e pergunta o que aconteceu com o casal 20 do Divino. Ivana corta o assunto, levando Max para o quarto para mostrar as fotos do apartamento que ela comprou para os dois no Flamengo. Tufão fica extremamente desconfiado da reação de Carminha ao ver Max, inclinado a acreditar na versão de Jorginho sobre a tentativa de homicídio. Leleco também fica desconfiado de toda a história e resolve ligar para Jorginho e contar que Max está vivo. Jorginho recebe a notícia e logo comenta com Nina sobre o acontecido, e ela explica que Lucinda foi quem salvou a vida de Max da tentativa de assassinato de Carminha. Nina conta que Max pretende detonar Carminha, mostrando as fotos comprometedoras entre ele e a vilã. Jorginho corre para a mansão para verificar o que de fato está acontecendo. Ivana deixa Max sozinho no quarto e Carminha entra para conversar a sós com o ex-amante. Ele pergunta se ela foi até lá para tentar matá-lo novamente. Max pergunta por que ela não usou um método mais prático, como o envenenamento, e acaba constatando que Carminha precisaria de um método que não deixasse rastros. A vilã o interrompe, pedindo calma e uma nova chance, afirmando que pode arrumar uma boa grana para ele. Carminha continua jogando sujo e dizendo que Deus sabe o que ela sentiu quando tudo isso aconteceu. Max se irrita e diz que se estivesse contando com Deus agora, ele estaria com um pijama de madeira, pois quem o salvou foi Lucinda, sua mamãezinha do lixo. Carminha confronta ele, dizendo que ela o salvou quando o tirou do lixo, tendo crédito com ele. Max continua agarrado aos cabelos de Carminha e afirma que quando uma pessoa tenta matar a outra, ela perde todos os créditos, sendo ele o dono da bola da vez. Max diz que poderia ter detonado Carminha assim que entrou na mansão e acabado com a vida de madame dela. Carminha confronta Max, dizendo que ele só não fez isso porque ele não tem provas e porque ele a ama, assim como ela o ama. Carminha continua manipulando o ex-amante para que ele permaneça ao lado dela e Max diz que vai pensar, recusando um beijo da vilã.
Quando a megera sai do quarto, Max afirma que o que é dela está reservado e para hoje ainda, terminando a frase chamando Carminha de vaca. Ivan chega na casa de Cadinho e faz uma declaração para Débora em um carro de som cheio de balões vermelhos na frente do divino inteiro. Para fechar com chave de ouro, Ivan pede Débora em casamento de joelhos. Ela fica emocionada e ainda mais apaixonada e aceita o pedido dele. Os dois se beijam e toda a vizinhança aplaude o casal e decide comemorar na casa de Cadinho fazendo um baita pagode. Suelen aceita viajar para Búzios com o Alerson e faz uma produção bem chamativa. Os dois então viajam de helicóptero para uma mega festa na casa de praia dele, que está mais para uma mansão. O Alerson ainda diz que se Suelen disser sim para ele, todo o paraíso será dela, pois ele irá proporcionar. Suelen curte a festa com o Alerson, mas há um paparazzi fotografando tudo. Todos se juntam para almoçar juntos na mansão de Tufão, menos Carminha. Jorginho chega no local e diz que Max tem o corpo fechado mesmo por ter se salvado de um naufrágio. Max se faz de vítima e diz que está acostumado a ser maltratado. Jorginho se dirige até o quarto de Carminha. Ela se assusta com a presença dele e ele afirma que quem se assusta é porque tem culpa no cartório. Ele confronta a mãe sobre o porquê de ter tentado matar Max e ainda estar na mansão. Carminha então joga na cara de Jorginho que ela tirou Max da vida deles, colocou Tufão no lugar e deu um pai a ele, um ídolo e um homem de caráter para se espelhar. Ela diz que Tufão ama Jorginho e Ágata e foi responsável por dar uma boa vida para seus filhos. Carminha finaliza dizendo que Jorginho só é um homem melhor que seus pais biológicos, pois Tufão salvou com a criação que deu. Jorginho diz que os dias dela estão contados, pois já que Max sobreviveu, em breve ele poderá fazer o exame de DNA e desmascará-la de uma vez por todas. Carminha surta e exige para que o filho não seja ingrato e pense no próprio futuro. Jorginho abre a boca e conta que Max voltou para detoná-la e se vingar dela, momento em que Carminha diz que o ex-amante não possui nenhuma prova contra ela. Mas depois dessa conversa, Carminha fica bem pensativa sobre quais provas ele pode ter. Suelen exige para que o Alerson a leve embora para casa e ele diz que os dois passarão a noite no local. Quando é confrontado por ela, o Alerson pega o microfone do DJ e encerra a festa, mandando todos embora. Porém, ele escolhe algumas garotas para passarem a noite com eles. Suelen roda a baiana e exige que ele a leve para casa. O Alerson acaba humilhando a jovem e a chama de vários xingamentos bem baixos. Ela dá um tapa na cara dele e sai, mas acaba sendo segurada firme pelo Brutamontes. O Alerson manda ela ir embora, pois já usufruiu de várias coisas dele e diz para ela sair nadando, pois é um peixe de água doce, aquele mesmo que tem os dentes bem fininhos e é carnívoro. Suelen é retirada do local pelos seguranças e começa a pedir carona na estrada para conseguir voltar para casa, mas não consegue. Ela cai no choro e se desespera. Carminha tenta fugir da mansão antes de ser exposta por Max e ele a impede, arrastando Carminha até o jardim, deixando a vilã amarrada e amordaçada. Ele revela que guardou as fotos da chácara e vai entregar todas elas para Tufão, tendo preparado até porta-retratos para o evento. Janaína expõe Lúcio e ele acaba confirmando que tentou matar Max a mando de Carminha e ela exige que o filho fuja, pois Max está vivo. A encomenda de Max chega na mansão e ele diz a Ivana que comprou um presente para toda a família. Ele deixa Ivana com a caixa de presentes e vai embora da mansão, comemorando seu feito dando uma banana para a mansão. Quando Ivana abre o presente e vê as fotografias, ela berra e assusta a todos. Tufão, Muricy e Adalto veem as fotos. Leleco solta Carminha e os dois entram na mansão. Tufão berra com Carminha perguntando se é verdade entre ela e o Max. Eu adorei! E você, gostou desse desfecho? Me conta aqui embaixo sua opinião. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nessa quinta-feira. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque a sua opinião é super importante pro vídeo.